Bom, eu sou a Ana, acho que todo mundo já sabe disso. Oi. Minha apresentação hoje vai ser sobre... Pode passar? Que é isso? Solanum tuberosum, uma visão através do tempo. Alguém sabe o que isso significa? Nem noção, gente, chuta. É uma opção? Raízes. É uma... Isso, um tubérculo. Nossa, vocês são maravilhosos, é isso mesmo, pode passar. É uma forma chique. Eu vou falar sobre a história da batata. Das batatas, na verdade é batatas na história, mas vamos lá. Pode passar? Bom, a história das batatas começa quando esse cara, o Francisco Pizarro González, o conquistador do Peru, ele estava indo para o Peru porque ele queria ouro, basicamente. Daí ele chegou lá e se deparou com o Império Inca, encontrou o ouro que ele queria. Enfim, ficou lá, fez o que tinha que fazer, fez com os incas o que normalmente os europeus fazem quando encontram índios, escravizou, zoou tudo lá. Na hora de ir embora, eles precisavam de suprimentos. E os incas tinham a batata, que era um negócio que não tinha na Europa. Não era gostoso, mas era comida, então tudo bem. Eles pegaram as batatas, pegaram o ouro, botaram nos navios e foram para a Espanha. Voltaram para a Espanha. Isso era nesse slide, na verdade. Eles pegaram as batatas, foram para a Espanha, isso foi por volta ali do século XVI. Ok, na volta para a Espanha, eles perceberam que a galera que tinha mais frescura, que não queria comer a batata, que estava só com a carne e tal, eles normalmente às vezes ficavam doentes, com uma doença chamada escorbuto, que hoje a gente sabe que é por deficiência da vitamina C. Aí muita gente morria. Pode passar? Muita gente que não comia as batatas acabava morrendo, mas as pessoas que comeram as batatas estavam de boas, estavam super suaves lá, tranquilas, e estavam saudáveis, comendo só batatas. Tudo bem, só que as batatas, quando chegaram na Europa, elas não foram muito bem aceitas. Por quê? Por vários motivos. O primeiro é que a Bíblia não falava sobre batatas. Ou seja, se a Bíblia não fala... Naquela época tudo era baseado na religião, baseado em Deus, no diabo. Se a Bíblia não fala sobre batatas, então batata é do demônio, então você não come batata. Outro fato é que a batata cresce embaixo da terra. Outro fato religioso. Tudo que cresce em cima da terra é de Deus, tudo que cresce no subterrâneo é do demônio, então... Ou seja, mais um motivo para acreditar que a batata não era uma coisa legal. A batata era ruim e a batata... Mais um? É feia. Ou seja, batata era ruim. Os caras já plantavam cereal, eles já tinham carne, eles já tinham leite, tudo que eles precisavam. Para que eles vão comer esse negócio que é ruim e aparentemente não tem nada demais? Outra coisa que a batata era feia, e sabe aqueles brotinhos que dá na batata quando a gente deixa na geladeira e tal? Naquela época não tinha geladeira, mas assim o brotinho. Isso lembrava as mãos de um leproso. Então alguns acreditavam que se você comesse batata, você ia ficar com lepra. Ou seja, batata não era uma boa opção para os europeus no começo. Mas a gente tem que entender um pouco do contexto da Europa nessa época. Tinha várias coisas acontecendo, várias ondas de fome que estavam assolando a Europa. A França passou por isso, a Inglaterra, a Prússia. A Prússia, no século XVIII, passou por uma onda de fome que matou 250 mil pessoas. Isso era aproximadamente 40% da população. Então, o Frederico Grande da Prússia, ele fez o seguinte, ele via o potencial da batata. Ele sabia que a batata podia salvar as pessoas. Então, o que ele fez? Ele fez manuais de plantar batatas em 1740 e distribuiu para a população junto com as batatas, para elas plantarem, e estava dando certo. Normalmente, esses períodos de fome na Europa, eles vinham muito em épocas de guerra. Tipo, a Guerra dos 3 Anos, a Guerra dos 7 Anos, quando Napoleão Bonaparte declarou guerra a todo mundo. Na Guerra dos 7 Anos, por exemplo, os soldados austríacos que estavam lutando na Prússia, eles viram que a galera da Prússia estava comendo batata e eles estavam suavões, estavam bem, não tinha fome lá. Então, eles falaram, não, a gente precisa levar as batatas para a Áustria. Daí eles levaram as batatas para a Áustria, só que o rolê lá ficou muito mais sério. Porque chegou num ponto que, em épocas de fome, os camponeses eles eram obrigados a plantar batatas. Se eles não plantassem batatas nas terras deles, eles eram punidos com 40 chicotadas.
Próximo. Bom, a cultura da batata estava se espalhando ali pela Europa. A galera estava vendo, aos poucos, ali o potencial da batata. E tem a história desse cara, que é Antoine Parmentier. Eu não sei, cadê o avatar para me ajudar nessas horas? Ele era um cientista francês, também ele estava participando da Guerra dos 7 Anos como farmacêutico. E ele estava na Prússia, quando ele foi capturado e preso por 3 anos. E nesse período que ele ficou lá, bom, vocês lembram da Prússia, o Frederico Grande, que ele estava distribuindo, inclusive, manual para plantar batata? Então, a única coisa que ele comia todos os dias era batata. Imagina, por 3 anos, você preso num quadradinho, comendo batata no café da manhã, no almoço e na janta. Como uma pessoa comum, a gente pensa, pô, o cara passou 3 anos comendo só batata, né? Ele não vai querer nem olhar para a batata quando ele sair do lugar. Só que como um bom cientista, ele percebeu que a batata era uma coisa maravilhosa, porque ele só comia batata, e assim como os caras das navegações, e todo mundo percebeu também, ele estava muito bem. Ele, inclusive, quando ele voltou para a França, escreveu esse livro, chamado Análise Química das Batatas. Ele estava espalhando essa cultura da batata, e ele fez até um esquema, assim, ele estava na casa dele, nas terras dele, ele plantou batatas e colocou soldados armados para guardar as batatas. E daí, as pessoas, os camponeses mais pobres, pensavam, esse negócio deve ser bom, né? Tem até soldado armado guardando. Só que, na verdade, era uma psicologia reversa. O que ele queria é que as pessoas fossem e pegassem as batatas. Os soldados, então, eles eram instruídos a aceitar suborno, olhar para o lado quando a pessoa fosse pegar a batata. E assim funcionou, porque depois de um tempo eles começaram a ver batata nas terras dos camponeses. Então, estava dando certo. Vocês lembram do Adam Smith, das aulas de geografia? A mão invisível e tal, a professora de geografia adorava. Então, no livro A Riqueza das Nações, em 1776, ele citou as batatas. Resumidamente, o que ele quis dizer nesse trecho, não precisa ler, é basicamente, se todo mundo virar batateiro, todo mundo começar a comer batata, plantar batata, e na mesma quantidade de terras que você planta trigo e outros grãos, você plantar batata também, você vai conseguir alimentar muito mais pessoas e a população vai crescer. E ele estava certo. Ao longo do tempo, todo mundo começou a comer batata e, bom, os milagres da batata na Europa. O que aconteceu? As mulheres começaram a ficar mais férteis. Aumentou, assim, a taxa de natalidade e diminuiu a mortalidade infantil, porque agora as crianças tinham batatas. Após 1700, a população da Europa Ocidental aumentou em 65%, principalmente graças às batatas. Na Irlanda, principalmente, as batatas eram muito importantes. Por quê? Teve uma época que eles estavam tipo, super miseráveis sob o controle da Inglaterra, que estava dominando tudo, e daí eles descobriram a batata. Então, eles tinham pouca terra, só que em vez de plantar cereal, se eles plantassem batata, eles iam ter muito mais nutriente, ia render muito mais. Na mesma proporção de terra que você planta cereal, se você plantar batata, você vai render 4 vezes mais. Só que os ingleses, eles foram espertos. Eles olharam, se nessa terra rende 4 vezes mais, eu posso colocar 4 camponeses para morar nessa terra. E daí eles diminuíram mais ainda a quantidade de terra que os irlandeses tinham e eles ficaram amarrados na batata. Eles só podiam comer batata, porque não dava mais para plantar outra coisa, porque era pouquíssima terra. Só a batata iria render ali. Tanto é que na Irlanda teve uma... Não na Irlanda, na Europa, teve um ataque de fungo nas plantações de batatas. As batatas estavam morrendo, e daí todo mundo ficou desesperado. Tipo, mano, não tem batata, o que a gente vai comer? Porque, inclusive, 40% dos irlandeses, a única coisa sólida que eles comiam era batata. A única coisa sólida. Então, imagina quando esse fungo chegou, eles não tinham nada para comer. A população da Irlanda diminuiu de 20% a 25% nessa época. Só que depois, seleção natural, né? Aí as que eram resistentes ao fungo começaram a se espalhar, as que tinham fungo começaram a morrer e no final deu tudo certo, só que a Irlanda se ferrou um pouco. Esses números que eu falei, de 10% a 30% das pessoas na Bélgica, na Prússia e nos Países Baixos também, a única coisa sólida que eles comiam eram batatas. Outro fato é que a população britânica triplicou entre 1750 e 1850. E é isso aí, batatas. Próximo. Vocês lembram da teoria malthusiana? A população vai crescer em PG, alimento vai crescer em PA. Só que eles não contavam com a astúcia das batatas. As batatas chegaram e falaram, calma, a gente vai alimentar todo mundo, vai dar tudo certo. Bom, a gente viu sobre mais ou menos a história das batatas, mas o que tem de tão bom na batata que torna a batata esse alimento maravilhoso que possibilitou a humanidade chegar aqui hoje?
Bom, como vocês sabiam ou não, eu descobri ontem à noite, a batata é um tubérculo, que são caules arredondados e subterrâneos em algumas plantas verdes e funcionam como órgãos de reserva de energia. Ou seja, só por isso dá para sacar que a batata, bom, tem energia e vários nutrientes bons, como, por exemplo, tem potássio, cálcio, ferro, fósforo, vitaminas A, C, P, K, do complexo B. Ela tem bastante vitamina C, por isso que as pessoas que comiam batatas nas embarcações, elas não tinham escorbuto, elas ficavam lá suavonas. E elas também têm bastante amido, que é basicamente, a maior parte dela é de carboidrato. Dessa forma, benefícios para a saúde da batata é que ela melhora o funcionamento do cérebro, melhora a pele, diminui a inflamação, facilita a digestão, previne doenças cardiovasculares e câncer, fortalece os ossos e mais um monte de coisa que eu não quis colocar tudo aqui, porque senão ia ficar chato ficar listando tudo. Mas, bom, é isso aí. Eu só queria falar que, bom, todo mundo, a gente pensa, pô, as coisas que possibilitaram a gente estar aqui hoje, energia, revolução industrial, só que se não fossem as batatas, a gente não ia estar aqui estudando computação e falando sobre tipos de tubérculos na hora do almoço. Então a gente tem que dar valor às batatas. E antes de eu falar obrigada, eu queria dizer que eu achei legal a ideia de tentar trazer batatas fritas. E eu trouxe batata frita. Só que eu nunca tinha feito batata frita antes, então pode ser que não esteja tão bom. Mas eu vou deixar ali. É isso.